Olá e bem-vindos a todos. Quem disse que a arbitragem no esporte é um negócio de homem? Certamente um sexista e misógino, porque hoje em dia a mulher moderna pode ser encontrada em qualquer lugar, mesmo oficiando um jogo exclusivamente masculino, cheio de testosterona. Fiquem à vontade, pois hoje preparamos uma fabulosa compilação de 12 vídeos que no árbitro era uma mulher. Vamos começar agora. As árbitras não têm falta de classe, como nos mostra tão bem a bela árbitra brasileira Fernanda Colombo. Em um partido de gala com os melhores jogadores do campeonato equatoriano, a bela jovem mulher fez, no mínimo, uma finta eloquente de um jogador. Chamando um dos jogadores para se aproximar dela e olhando para ele, ela fingiu querer tirar uma carta, a cor da qual só podemos tentar imaginar. Mas, para a surpresa do jogador, que estava prestes a deixar o campo, o simpático árbitro pegou um lenço e limpou seu lindo rosto com ele. Foi a única vez na história do futebol que tal papelão foi produzido e Fernanda é a prova viva de que é possível ser belo, divertido e original ao mesmo tempo. Algumas pessoas não param em nada para ter um momento de felicidade com seus ídolos, até mesmo interrompendo uma grande partida de futebol. Foi o que a jovem árbitro fez. Mostrou um cartão amarelo só para que pudesse tirar uma foto com uma estrela do futebol mundial. De fato, durante uma partida amistosa organizada na cidade de Haifa e envolvendo ex-jogadores do Brasil e de Israel, a árbitro israelense Lilash Azulen estava prestes a abusar de sua autoridade no campo para satisfazer sua necessidade egoísta. Como a glória anterior de Real tinha começado com um relâmpago, o jovem árbitro simplesmente o deteve em seu caminho, mostrando um cartão amarelo injustificado. Kaká e o resto da equipe não conseguiram entender o que estava acontecendo, então a jovem árbitro finalmente pegou seu smartphone e teve um selfie com uma estrela brasileira. Um comportamento muito descuidado de um árbitro e que será amplamente criticado, tanto pelos jogadores quanto pelo público israelense. A árbitra brasileira Fernanda Colombo é famosa em todo o mundo por sua beleza, mas, acima de tudo, pelo belo banquete que realizou em uma partida, que rapidamente deu a volta ao mundo. Bem, podemos dizer que este magnífico árbitro é um frequentador regular de vídeos de moda e vídeos virais, como a encontramos novamente em um vídeo que percorreu a web, e que não deixou ninguém indiferente. A cena aconteceu durante uma partida de gala no Brasil, e você pode ver o árbitro Sandro Ritt beijando carinhosamente a Fernanda na boca pouco antes do pontapé inicial. Este beijo febril nunca deixou de suscitar profundo espanto em todo mundo da internet. E é evidente que muitos invejavam o árbitro sortudo. Mas não pense que a senhora Colombo beija qualquer um, porque Sandro Ritt é de fato seu querido marido, e ele provavelmente merecia este pouco de ternura. Portanto, para ser honesto, quando o árbitro é uma mulher que, além disso, se revela muito bonita, o encontro às vezes pode ser muito romântico, ou até mesmo se revelar absolutamente adorável. E foi exatamente isso que aconteceu em uma partida de gala, quando o lindíssimo atleta, uma bela morena, cometeu falta na antiga glória do futebol brasileiro e do ex-jogador Girondin Denilson. O impedimento foi certamente flagrante, mas o charme incomparável do jovem árbitro derreteu Denilson, que correu para tomá-la em seus braços por um longo e caloroso abraço. No entanto, ela não conseguiu resistir à efusão de emoção em campo e imediatamente concordou em abraçar o ex-campeão mundial. Este é um comportamento que gostaríamos de ver mais frequentemente em campo, em vez das estúpidas altercações e lutas em geral entre os jogadores. E como a canção diz tão bem, vamos fazer amor e não aquilo desagradável. Como você já viu nas fotos, alguns árbitros sabem como impor respeito no campo, e nem mesmo Pierluigi Collina, com seu famoso olhar penetrante e autoridade lendária, poderia ter feito melhor. Esta jovem árbitro da linha de toque nos mostra mais uma vez que nunca devemos confiar nas aparências e que uma verdadeira leoa se esconde atrás de sua aparência de princesa. O árbitro, com seu temperamento ardente, fez este infeliz perdedor lamentar seu gesto, pois contestou sua decisão de hastear a bandeira, apesar de ser totalmente justificada. Certamente, e embora alguns gostariam de provar o contrário, parece que é definitivamente um esporte brutal feito para os homens e não para o corpo frágil de uma mulher que simplesmente não poderia suportar tal dureza. Uma jovem árbitra aprendeu esta lição da maneira mais difícil, como você pode ver neste vídeo, tirada durante uma partida de rugby amador. A cena nos mostra a poderosa entrada de um jogador contra o jovem árbitro, que desmaiou imediatamente sob o terrível golpe. A jovem senhora finalmente saiu ilesa, com apenas algumas pequenas concussões, mas ela teve muita sorte, pois poderia ter sido literalmente deslocada pela força do impacto. Quando a ofensa cometida é flagrante, o árbitro do jogo só pode apontar para ela e emitir um cartão para punição.
mesmo que este cartão signifique que um jogador seja expulso. Mas nem todos os árbitros são tão duros quanto esta jovem que estava prestes a dar um merecido cartão amarelo, mas que finalmente desistiu, criando uma enorme confusão no campo. O jogador ofensor já havia recebido um cartão amarelo no início da partida, e um segundo cartão significaria sua expulsão do campo. O jogador então implorou, literalmente, a jovem árbitro que não o fizesse e desempenhou seu papel tão bem que conseguiu convencê-la e não mostrou nenhuma carta. Pior ainda, ela quase cobrou uma falta para o outro jogador, o que, claro, quase desencadeou uma briga geral. Portanto, quando você é um árbitro de futebol, você tem que saber como controlar seus sentimentos, caso contrário, é um desastre. É bem sabido que as mulheres odeiam mentirosos, e a mesma regra se aplica ao futebol. Este árbitro foi filmado repreendendo um jogador que simplesmente queria falsificar uma falta diante de seus próprios olhos. Sem um pouco de fair play, o jogador até tem a coragem de desafiar a decisão do jovem árbitro, que, como você pode ver, teve o dom de torná-la a mais ruim possível. A jovem decidiu então lembrar a este patético jogador os princípios elementares que regem o futebol, com respeito em primeiro lugar. É claro que, depois desta veemente lição de moral, este jogador provavelmente pensará duas vezes antes de simular uma falta. A árbitra que você vê ali teve que lidar com uma luta generalizada por um tempo, ao invés de uma partida de futebol. Na verdade, depois que uma jogadora se machucou, seus companheiros de equipe quase foram aos golpes com a equipe adversária. E se não fosse a incrível intervenção da jovem árbitro, as coisas poderiam ter dado errado. A jovem demonstrou grande controle e compostura e, graças a ela, o humor finalmente se acalmou. É muito difícil usar um sutiã quando se é árbitro de futebol e se tem que correr, parar de repente e ser atingido pela bola ou pelos jogadores. Se você não acredita em nós, dê uma olhada neste vídeo e veja por si só como deve ser difícil para os árbitros. A cena, tomada durante uma partida do campeonato alemão, nos mostra um jogador tentando tocar o ombro do jovem árbitro, mas faltando completamente seu alvo. Ao invés de tocar seu ombro, a mão do jogador bateu em seu peito, fazendo com que seu sutiã escorregasse, causando-lhe um profundo desconforto. No entanto, como bom profissional, a jovem árbitro levou o incidente como um sorriso, confirmando o ditado: sorria e continue. Essa simpática árbitra da linha de toque, apanhada a discutir com um jogador em falta, nos mostra que as aparências podem muitas vezes ser enganosas. E debaixo de seu belo visual louro Barbie, há de fato uma verdadeira fúria, que não deve ser desencadeada. Diante da raiva deste jogador, que é um péssimo perdedor, a bonita árbitra teria a última palavra e a falta seria efetivamente chamada pelo árbitro principal. Então, o que você acha desses 12 vídeos de referência femininas? Qual deles o impressionou mais? Dê-nos a sua opinião nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, inscrever-se e compartilhe-os com seus amigos. À mesma hora amanhã, o mesmo canal, para um novo vídeo.